Olá, mais uma edição do programa Jogo de Ideias, direto da Sala Itaú Cultural em São Paulo. O processo de criação do cinema brasileiro, o processo de criação dos diretores, seja da concepção de um filme até a exibição, né? Quais são as relações que existem nesse processo de criação, né? Esse é o tema do nosso programa de hoje. Para falar sobre isso, duas importantes diretoras de cinema do Brasil, duas importantes produtoras. Ao meu lado, aqui à esquerda, logo aqui, Suzana Amaral. Tudo bom, Suzana? Tudo bom. A Laís Bodansky. Tudo bom, Laís? Tudo bom. A Suzana estava contando uma história que já contou algumas vezes, mas eu gostaria que você repetisse, Suzana, nessa questão do trabalho do ator, como ela trabalha muito com a literatura, né? O próximo filme dela também vai ser baseado no livro, mas o Hotel Atlântico, Hora da Estrela, né? Uma Vida em Segredo. Como é que você apresenta o filme para o ator? Uma das características minhas é fazer filmes adaptados de literatura, principalmente porque eu gosto muito de dirigir ator, entendeu? A parte de fazer a cabeça do ator para determinado tipo de papel eu sinto que uma das coisas que mais me entusiasmam no cinema é justamente isso, entendeu? Então eu dedico muito tempo a isso. Por exemplo, o meu trabalho de ator, ele exige que eu não dê roteiro. Eu não dou roteiro para ator ler. Você não dá roteiro? Não dou roteiro para ele. Mas em nenhum momento? Só depois que eu conversei com eles 2, 3 meses. Porque eu converso com eles muito tempo antes. Só conversa. Eu não ensaio, não faço teste no ensaio. O que você conversa? É o script. Eu analiso o script momento a momento, a cena por cena. Mas isso, primeiro, sozinho, eu faço uma programação com cada um dos atores. Sozinhos. Depois eu converso com 2, né? Vamos dizer que a cena é de 2. Mas depois que eu converso com todos, aí eu boto os 2 juntos e converso com eles. Mas aí eu fico muito mais na expectativa, olhando como observadora e provocando eles com perguntas, conversas, procurando fazer com que o subtexto da cena aflore no texto deles, entendeu? É o subtexto que eu quero. Eu não me interesso às palavras, o que me interessa é o que está por trás das palavras. O ator, eles são pessoas muito sensíveis, mas muito inseguras, entendeu? A primeira coisa que um ator faz quando ele pega um roteiro é decorar. Na casa dele, escondido, no banheiro, andando na rua, ele decora. No momento que o ator decora, fudeu. Acabou. Acabou. E ele se torna o quê? Ele fica teatral, ele fica as coisas fica uma coisa muito imposta, entendeu? Mecânico. Então eu não dou roteiro. Agora, depois que eu converso, aí eu posso dar porque eu já fiz a cabeça deles. Aí então eu tenho confiança de dar. Mas aí eles já se fizeram a cabeça deles em cada cena, então eles estão vacinados, eles sabem como lidar com aquela coisa. Eles dizem, não, isso aqui não é aquilo, não é o que eu estou sentindo ali, não é o que eu senti quando a gente conversou. Eles nem dizem, entendeu? E depois eu não ensaio. O que eu faço? Eu não digo, a porta ali, você vai entrar por lá, tem a janela que você vai olhar, você entra, senta, olha. No meu roteiro não tem nada disso, não tem marcação nenhuma desse tipo. O meu roteiro precisava ver, eu não vou explicar aqui, porque só mostrando, né? O meu roteiro é muito simples, entendeu? É como eu aprendi mesmo a fazer, entendeu? Então, o roteiro da locação, a cena, o que acontece basicamente, acabou. Mas não fica assim, Joana senta, olha para Pedro, ri. Sabe, está ali já a receita. Então, tem diretor que chega e diz assim, agora você levanta, senta, olha para ele, dá risada. Eu não sou diretora de trânsito, eu sou diretora de emoção, eu sou diretora de subtextos, do que acontece. E eles é que vão fazer do jeito que eles querem. Agora, claro, né, a cenografia toda sou eu que faço.
Eu é que vejo onde é que tem porta, onde é que tem janela. Claro que se tem uma porta ali, tem uma janela lá, e ele tem vontade de olhar a janela, ele vai andar para a janela. E eu já sei mais ou menos, eu também manipulo todo esse resto, entendeu? Eu dou todas as condições para eles fazerem aquilo que eu quero. Quando você dá o livro para o ator, que você não dá o roteiro, você mas não tem nada, no livro não tem nada. Agora, o filme já está na sua cabeça? Você claro! Tanto que você já sabe tanto que eu pensei, por isso que eu digo, a pré-produção, o pensar, ele resolve vários problemas na frente. Tudo. Eu resolve tudo. Quando eu chego para conversar com eles, eu já pensei, de data, já sei tudo. Tá bom. Entendeu? Então, é uma coisa assim, é muito construída nessa direção. Mas eu quero ter total liberdade para eles sentarem onde eles querem, para eles irem fazer o que quisessem, e tudo. Contanto que seja... Aí, então, a gente... Agora, se não está dando certo, indo na direção que eu quero, embora eu já tenha conversado tudo isso, aí eu tenho meus macetes, entendeu? Eu chamo aqui de cada lado, converso, mesmo na hora ali. Às vezes pode demorar 2 horas. Nesse processo, eles também criam muito, entendeu? Aí fica muito... fica mais... tem muita coisa que acontece nessa hora, na hora que eles estão fazendo, que eu mesmo me surpreendo como eles foram eficientes, como eles fizeram igualzinho ou melhor daquilo que eu queria. Então, a criatividade deles colabora muito também desse método. Eles é que vão se autodirigir, tendo em função toda a forma tudo aquilo que precedeu esse momento. E você, Laís, como é que é o seu trabalho e quando o roteiro entra em cena? Então, ele não tem uma regra, né? Assim, como eu estava explicando, assim, cada projeto, cada filme, ele exige um método, né? E mesmo dentro desse projeto, assim, um personagem ou aquele ator exige também um tratamento específico, personalizado, né? Então, quando eu fiz Chega de Saudade, assim, eu tinha desde um casal que era a Maria Flor com Paulo Vilhena, um casal jovem, mas eu tinha Tônia Carreiro e Leonardo Vilar. Então, eu não ensaiei da mesma forma com os 2 casais, né? Métodos completamente diferentes, né? Com o mesmo resultado. Então, assim, eu acho que dos trabalhos assim que eu tento cuidar bastante é o trabalho da relação com os atores, para entender que ator é esse, como ele reage com os meus comentários, porque cada ator também reage de uma forma diferente. Mas o momento que o roteiro entra... ele é variado, assim, muitas vezes para eu convidar um ator já com uma agenda muito complicada, assim, eu tenho que mandar o roteiro para ele ler, para ver se ele interessa, se o personagem é curioso para ele ou não, se faz sentido nesse momento na vida dele ou não. Então, isso tem que fazer, né? Senão ele não vem, né? Então, não começa uma conversa, né? Então, muitas vezes o roteiro vai nessa hora, outras vezes não. Assim, a Denise, por exemplo, veio sem ler o roteiro. Ela, assim, foi numa conversa por telefone, ela falou, eu quero fazer o filme, eu vou te mandar o roteiro. Não precisa mandar, eu vou fazer. Aí, então, mas era um desejo muito grande dela. Mas você há de convir que se você tivesse um livro, eles veriam se o papel era interessante ou não, e sem aquela coisa do roteiro. Mas quando eu adaptei também a literatura, eu não fui muito fiel, sabe? Não, eu também não sou fiel. Não, mas claro que eu não sou fiel, porque eu crio uma nova obra quando eu faço o roteiro, porque eu faço os meus roteiros. Eu crio uma nova obra a partir da obra original. Então, os roteiros meus, se você pegar o livro, tanto A Hora da Estrela como todos eles, muda completamente, entendeu? Por exemplo, às vezes até sumo com uma porção de personagens, entendeu? Eu crio uma nova obra a partir da obra original. Não é fidelidade zero, é transmutação. Para mim, então, não é uma adaptação, é uma transmutação. E qual a diferença entre transmutação? Porque é isso, tem aqui a obra original, passa por mim, e eu faço outra obra. Todos, se você pegar um livro... a sua leitura. A minha leitura, não, inclusive, não é só a leitura, não. Eu invento, eu crio, eu mato personagens, entendeu? Eu me baseio, é baseado. Deixa eu te falar, você chegou, por exemplo, a conversar com o João Gilberto Noll? Nunca. Nunca? Você conhece o João Gilberto Noll pessoalmente? Conheço ele.
Mas eu não... Como foi sua relação com ele, foi ótima. Assinamos. Ele só foi saber do meu roteiro assistindo o filme. Eu não dou confiança, não pergunto, não quero saber. Com os adolescentes, nas Melhores Coisas do Mundo, eu li o roteiro, a gente lia, eles criticavam muito, mudavam muita coisa, mudavam frases e tal, mas ao mesmo tempo, assim, eu tenho um método aí parecido com o da Suzana, que é trabalhar com os atores para justamente eles não congelarem naquela cena. Então, o roteiro ele é um guia para a gente filmar, mas a gente não precisa ficar ali, ser tão rigoroso. Né? Então, mas eles que fazem são rigorosos. E aí, para isso, o ensaio. Eu ensaio muito. E o ensaio, eu nunca ensaio a cena que está no roteiro, mas o entorno dela, e aí sim o subtexto. E aí é o momento dos atores colocarem todo o subtexto e virar texto. Mas você sabe, se um dia você experimenta fazer dessa forma, porque você vai ver que a criatividade dos atores fica muito maior se você deixa para um último momento. Porque no ensaio nunca é igual. Ele gasta a cena, gasta a emoção, é uma gastança enorme. Não vale a pena, você experimenta. Deixa na hora. E enquanto estão fazendo, eu já estou até decupando, entendeu? Vamos ver mais uma cena de cada um para a gente terminar o programa? Vamos lá? Que nem que se a gente não pegar o paciente agora. Atenção. 1002. Eu acho interessante, né, que a tua equipe que escolheu essa cena, né, eu acho que é realmente uma das cenas mais fortes do filme, sem dúvida nenhuma. Né? Então, eu acho curioso, né, assim como né, pode escolher qualquer cena do filme, escolhe essa. Né? Porque ela é forte mesmo e foi forte para fazer, né? E aqui, assim,
A gente tinha um controle técnico da cena, mas é quase foi filmado mesmo quase as duas cenas, ele tentando fugir do hospital e depois o eletrochoque, como praticamente um documentário, né? Então a gente sabia que ia também rodar uma vez, era muito desgastante para os atores e principalmente para o Rodrigo. Então era quase um cinema verdade, né? Assim, e era tanta entrega, né, por parte também do Rodrigo, assim, que a gente rodou no final 2 vezes essa cena do eletrochoque, a segunda vez só para se der problema no laboratório, porque a primeira é essa que está valendo, que está aí, e quando acabou a cena ele estava um batimento muito acelerado, ele estava passando mal, porque foi um mergulho absoluto, né? E toda a equipe, a gente se preparou muito para fazer essa cena. Né? Mas, ao mesmo tempo, é uma cena que ela não podia ser técnica nesse sentido de agora a câmera aqui, agora a câmera ali. Ela tinha que acontecer de uma vez só. Né? Então, O Bicho de Sete Cabeças, eu acho que ele é um filme mais intuitivo, de ponta a ponta, nesse sentido. Assim, ele tem essa liberdade do ator fazer a cena e da câmera correr atrás. Totalmente diferente das Melhores Coisas do Mundo, que é o oposto disso. Né? Assim, eu falei, não vou fazer câmera na mão. Não quero, né? Como um rigor para mim mesmo, como um exercício para mim, eu não queria. Eu queria um filme técnico, e As Melhores Coisas do Mundo é um filme totalmente técnico, não é nada intuitivo. Né? E, justamente, eu trabalhei com os garotos que nunca tinham filmado nada. E eu tinha uma câmera só, e fingindo que eu tinha 3, 4 câmeras. Então, eu tinha que rodar a mesma cena, mudando a câmera, mudando a lente, várias vezes, e repete, faz de novo, faz de novo. E é interessante notar assim, que eu acho que a espontaneidade dos atores nas Melhores Coisas e no Bicho de Sete Cabeças, a espontaneidade está lá, com métodos, com confecções completamente diferentes, quase opostas, eu poderia dizer. Né? Estou um tempão aqui fora. Você bebeu? Quase nada. Tá com cheiro de cigarro. Ah, mãe, tinha gente fumando lá. Vai, não começa. Posso perguntar uma coisa? Você já transou? Ah, mãe, pelo amor de Deus. Por que essa opção? Porque é um exercício de linguagem, você quis se exercitar de uma forma diferente. O assunto é que conduz um pouco o diretor a usar um tipo de câmera, outro tipo de câmera, um tipo de equipamento, mais digital ou não. O que te faz falar, eu não vou usar, não será o mesmo padrão? Primeiro, a tua experiência. Claro que você realizou esse primeiro poema, mas você aprendeu muito fazendo esse primeiro poema. Né? Então, você vai fazer um outro, vai ser uma outra coisa completamente diferente, mas com aquela experiência, não tem mais como anular aquilo. Né? Você aprendeu, você experimentou. Né? Então, eu aprendi muito fazendo o Bicho de Sete Cabeças e, claro, que também fazendo me deu o desejo de experimentar outras coisas. Né? Eu lembro quando eu fiz o Bicho de Sete Cabeças, recebi muito convite para fazer outros filmes do mesmo gênero do Bicho. E eu não queria ficar... eu não sou uma diretora de gênero. Né? Eu sou uma diretora, eu quero contar histórias. Né? Então, eu acho gostoso ficar flertando, né? E cada história pede uma maneira de ser contada também. Vamos ao último trecho. A gente tinha mais 2, um de cada, mas por causa do tempo e por causa da conversa que está boa, vamos apresentar que agora é o Hotel Atlântico. Pois não? Oi, dona. Tô precisando tomar um banho. Sequestrador!
aqui, sequestrador! Socorro! Polícia! Aí, nessa cena, inclusive, tem a Milena, que está aqui com a gente, ela coloca uma questão para você, Suzana, que é sobre a trilha, né? Como é que você trabalha, qual é a sua concepção musical, como é que você trabalha com a música dentro dos Não, os meus filmes são muito silenciosos. Eu não só mesmo o que é realmente importante para a história que entra. Entendeu? Eu não ponho música para enfeitar. E aí, por exemplo, não, isso aí é porque isso aí realmente é porque tá no texto, está no livro e está realmente essa aí é uma música que foi até citada. Faz parte que é faz citada parte. Ele estava pelo escutando Nol. uma ópera, o médico estava escutando a ópera lá dentro e essa música foi até citada em nome lá. Né? E para você, respondendo a pergunta da Milena? Eu sempre trabalhei com música. A música, na verdade, no meu dia a dia, ela me inspira, ela faz a minha cabeça viajar. Assim, eu me emociono muito ouvindo música. Me ajuda a criar. Né? E no caso do Bicho de Sete Cabeças, uma amiga minha me deu os CDs do trabalho solo do Arnaldo Antunes, depois que ele já tinha saído do Titãs. E eu, escutando aquilo, era tão forte para mim, que eu dei para o Luiz, que ele estava escrevendo o roteiro, eu falei, Luiz, escuta. E o Luiz também ficou muito emocionado ouvindo. Ele escutava para escrever o roteiro. De tal forma que as letras do Arnaldo entraram no filme. E aí, quando a gente começou a ler o roteiro, era Arnaldo de ponta a ponta. A gente teve que procurar o Arnaldo e perguntar, tudo bem, a gente pode seguir assim? E ele liberou. Então, a música, assim, ela em todos os meus filmes, o Chega de Saudade é música de ponta a ponta. Aliás, é um baile, é um salão de baile. Tive que fazer um trabalho sonoro anterior à filmagem, que é uma coisa inusitada. Eu fiz todo o som antes do set de filmagem. Né? E nas Melhores Coisas do Mundo também a trilha, ela está na narrativa, na dramaturgia. O garoto, ele quer tocar uma música, ele quer aprender. Assim, o personagem quer tocar violão, então assim, um instrumento, a música, o aprendizado. Eu percebo que em todos os meus filmes a música ela é narrativa, ela não é só comentário, ela é mais que um comentário. Sem a música, a história não é contada, você não entende a história. Né? O que justifica para vocês saírem de casa para fazer um filme? O que justifica fazer um filme? Eu já tive tanta Mas sair de casa para fazer um filme? O que justifica você fazer um filme? Mas sair de casa, eu não estou entendendo essa sair de casa. Só uma imagem, assim, sair para fazer, né? Começar a trabalhar. Quando Chega de Saudade, no meio da filmagem, eu saindo de casa às 5h30 da manhã, parei na porta do elevador e não conseguia descer porque eu tive uma crise existencial. Falei, que profissão esquisita, que eu fico reinventando a vida. Por que eu tenho que dizer como é que as coisas têm que ser? Por que eu não vou viver eu mesma a vida? Por que eu tenho que reinventar a vida num filme? Né? Tive uma crise. Eu sou casada com o Luiz falou, Laís, tudo bem, tem a van tá te esperando lá embaixo, desce esse elevador e vai filmar. Né? Assim, mas é uma profissão realmente, ela é de reinventar, né? Assim, ela é muito poderosa, né? Assim, e também por isso eu tomo muito cuidado assim, com cada filme que eu vou fazer. Por que eu vou contar essa história? Ela tem que ser contada? Faz sentido essa história existir? Né? Não só para mim, mas no mundo. Né? E você, Suzana? Para mim é mais simples. É
é um viver outra vez, entendeu? Para poder viver, entendeu? Porque eu curto, entendeu? Eu tenho um tesão mesmo para poder estar sempre reinventando. Que justifica o seu tesão. É. Se deu tesão para fazer, está justificado. Está justificado, entendeu? Então, tá. É um viver para poder viver, entendeu? Aliás, é linda a sua frase. É um viver de novo para poder viver. É um viver de novo para poder viver, entendeu? Tá bom, então. Obrigado, Suzana. Nada, obrigado, Laís. Então tá, o Jogo de Ideias fica por aqui. A gente volta semana que vem com uma outra atividade dentro da produção cultural brasileira. Até lá.